época da faculdade, né, Tiago? E a gente... Eu tiro muito minhas dúvidas com o Tiago. O Tiago é um profissional excelente e ele também tira comigo. Tiro demais. E a gente sabe que as dificuldades... Como eu Principalmente laboratorial. fiquei nessa parte mais laboratorial e a gente sabe que na faculdade não é só a patologia. Quase todas as disciplinas ficam deficitárias por conta do tempo. É muito assunto e... Às vezes não dá tempo de ver tudo, né? Aí o Tiago sempre me pergunta, Manuel, os tubos, como é que a gente faz? E eu acho que é importante o veterinário que atua no campo saber os tubos que vão usar. E Às vezes algumas alterações também por conta no hemograma que eu interpreto, e aí hoje eu mando para ele. a gente sempre diz o seguinte, eu estava falando com a menina, com a Rebeca, ele está dizendo ela que hoje a veterinária mudou muito. A gente está tendo acesso a laboratórios. Apesar de a medicina de grandes animais não ter muito teste rápido, mas o laboratório já funciona. Há muito canto existe laboratório que dá para a gente fazer uma ajuda ao diagnóstico. Antigamente o veterinário é só a parte clínica, realmente visual. Então, importante o médico veterinário saber interpretar os principais exames, pelo menos, tanto para pequenos como grandes que a gente está falando, saber o hemograma, qual a parte do hemograma que a gente está interessado para ajudar. Vocês já pagaram patologia? Já, né? Então a gente saber hemograma, pedir o hemograma e saber quais são as alterações que pode ter ali ou não ter alterações e a gente saber interpretar. A gente estava falando mesmo quando o Tiago disse o caso da desidratação. Ele disse que achava aqui, clinicamente, fazendo a semiologia, ele está com desidratado. Mas se a gente pedisse um hemograma, ele pedisse o hemograma, o resultado saísse hoje ainda, quais os parâmetros que podia estar alterado no hemograma que ia confirmar a desidratação, por exemplo? Isso é uma pergunta, não? Qual é o parâmetro que tem no pode hemograma falar. que a gente poderia dizer, eita, confirmou, realmente o animal está desidratado. Juntou o clínico com o exame laboratorial. Hematócrito, né? Então, se o sangue é composto por células e a parte, as hemácias, os leucócitos, tem a parte líquida que é o plasma. Se ele está desidratado, o plasma vai secar um pouquinho e as células vão ficar, a celularidade vai ficar maior, a porcentagem, então ele vai ficar desidratado. Então aí já é uma maneira de você ver, eita, bateu com o que eu estava achando. Qual outro parâmetro que tem também, aqui até a menina disse que nem todos os laboratórios fazem, mas a grande maioria faz, que a gente pode tirar a dúvida que ele está desidratado também. Proteínas totais, não é isso? Proteína total está aumentada, a gente vai examinar. Pode estar aumentado em infecções, inflamações, mas também a maioria dos casos é desidratação. Em pequenos a gente perde muito porque a gente já sabe, o cachorro não comeu, o gato não comeu, proteínas totais estão lá. Então a importância de você pedir. E o exame laboratorial, a importância não é só para você ter... O exame laboratorial é a fotografia do momento do animal. Mas é importante você saber qual é a normalidade do seu animal para fazer comparações no futuro. Eu estava até com um hemograma ali que eu estava vendo. O hematócrito num cavalo é de 35% a 52%. Mas pode ser que esse animal hoje está com 52% e pode ser que daqui a 15 dias ele está com 35%. Os dois estão normais, os dois parâmetros? Não, está dentro da normalidade. Mas ele alterou de 52 para 35. Então alguma coisa teve. Então o ideal é você fazer exames regulares do animal, sempre pedir, porque você aí vai ter uma comparação no futuro. Você pediu um hemograma hoje, daqui a 15 dias pediu outro, a gente vai comparar. E no hemograma a gente sabe que tem a parte... Quais são as partes do hemograma? A gente pode ver o que no hemograma? Não é? Leucograma a gente vê a parte de quê? As defesas, os leucócitos, né? Assim, a gente não precisa saber decorado qual é o normal. Assim, é de 6 a 11 mil, mas o veterinário que trabalha não precisa, porque geralmente os laboratórios vêm com os valores de referência. Mas a gente saber, quando está baixo, ele está com a imunidade baixa, está com leucopenia. Esse nome também, leucopenia, é difícil, a gente não sabe, mas tem dizendo lá no hemograma. Ele pode também estar com o leucócito alto, está com a inflamação. Por exemplo, um animal desse que está com abscesso, pode ser que o leucócito dele esteja um pouquinho aumentado, não é? Está com a defesa aumentada, está quente, a gente toca ali e percebe que está quente. Então tem a parte dos leucócitos, que a gente vê geralmente as defesas, e tem a parte do eritrograma, que a gente vê a parte de quê? Das hemácias. E a hemácia geralmente a gente pede para ver a parte de anemia, se o animal está com anemia ou não está. Ainda tem outra que é muito importante, que é qual? Foi a terceira parte.
do hemograma? A plaqueta, né? A gente saber qual é a quantidade de plaqueta, principalmente para a doença de quê que a gente usa muito? Doença de carrapato, né? A gente usa muito. Então a importância do veterinário saber interpretar. Para a gente ter esse parâmetro, para a gente, para guardar, para quando, por exemplo, o animal hoje está com 7.000 leucócitos. Aí daqui a ficou doente, está com 15.000. Aí eu sei que o normal dele não é 15. Às vezes uma égua, você vai fazer uma égua gestante, ela está com 15.000. Mas com a égua gestante é normal. Porque ela considera, o organismo considera que aquilo é um corpo estranho. Então aumenta o leucócito um pouquinho. Então o médico veterinário tem que saber desses parâmetros e pedir também os exames que a gente chama de bioquímico, né? Que a gente para ver a função renal e a função hepática, pelo menos, do animal. Vocês se lembram quais são os exames para a função renal que a gente pede sempre? Renal, Ureia e creatinina, né? Isso então a gente tem também, fazer sempre. Porque a gente, para a gente ter o parâmetro do animal, às vezes o animal não está com sintomatologia nenhuma e está com o parâmetro já começando a alterar um pouquinho. Geralmente o rim, ele só começa a apresentar algum problema quando ele perde 80% da sua função. Então até 80% de perda ele está ali e o cavalo você não percebe. Então é importante a gente fazer sempre os parâmetros, porque às vezes a creatinina normal é até 1,9. Aí o cavalo você fez por rotina e ele deu 2,5. Aí você já começa a acender esse cavalo deu 2,5. Vamos hidratar, vamos ver, repetir novamente. E a função hepática, geralmente a gente pede quem em função hepática? Animal só é o cavalo só é diferente um pouquinho, porque a gente não pede a ST, né? Vocês sabem por que não pede a ST? Pede, mas o parâmetro é totalmente diferente. Porque a ST e a LT são duas proteínas hepáticas que a gente vê a lesão do fígado. Mas no cavalo, a ST também, em todos os animais, ela tem muito no músculo. Então no animal a ST é bem alterada por conta da musculatura dele. Então não é um parâmetro muito bom da gente ver em função hepática a ST. PDLT, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina, glicose também é uma função hepática, proteínas totais é uma função hepática. E outros exames que a gente também pode solicitar, que não é muito comum, mas fazer sumário de urina. Eu estava contando a Tiago, uns meses mais atrás, daquele caso que deu a furosemida. A gente sabe, tem gente, a maioria do pessoal que cria cavalo gosta de criar, fica conhecedor da história do cavalo, aprende também muita coisa. E apareceu um senhor lá na clínica querendo a história dele, é que o cavalo estava sem urinar e ele deu furosemida. Furosemida, é um diurético. E ele querendo que o animal urinasse a pulso. Ele disse, rapaz, olha, não pode não, traga, mas no interior não podia trazer, eu tento coletar a urina dele. Aí ele passou uns 2 dias e chegou com a urina. Quando chegou, a urina cheia de cristal. Então ele estava com uroletise, que a gente chama. Então o que estava causando realmente ele não estava urinando é porque a uretra estava entupida com cristal. Então ele dando furosemida, cadê o cavalo urinar? Ia desidratar, né? E às vezes podia até romper, podia ser que rompesse a bexiga. Então a importância da gente conhecer os parâmetros dos animais que a gente está trabalhando, para a gente ter essa referência na cabeça da gente, também saber interpretar quais são os valores normais e ver, associar sempre a clínica com o exame laboratorial. Então a gente usa